Será que a nossa forma de fazer política favorece uma vida feliz? Veremos agora, nessa segunda parte sobre Aristóteles, uma boa reflexão sobre o tema. Eu sou o professor Paulo Vitor e esse é o podcast semanal Filósofos do Enem. Vimos nos estudos das causas de Aristóteles que tudo tem uma finalidade. Com o homem, não é diferente. Somos uma espécie que tem um propósito e um objetivo na natureza. E os gregos tinham uma expressão para se referir a essa finalidade, que é a palavra telos. Se escreve assim, T-H-E-L-O-S. Telos, que significa finalidade. Bom, Aristóteles acredita que, como a ética e a política são ciências que têm um homem como centro, o melhor método para estudá-las seria analisar a finalidade natural do ser humano, ou seja, o seu telos. Por isso, esse método de estudo das finalidades ficou conhecido como teleológico. Se escreve assim, T-E-L-E-O-L-O-G-I-C-O, teleológico, acento no segundo O, não se esquece. Perceba que o sufixo teleo é uma variação da palavra telos. Sendo assim, teleológico, traduzindo, seria estudo dos fins, ou estudo das finalidades. A conclusão que Aristóteles chega é a seguinte: a finalidade do ser humano é a felicidade, ou aquilo que os gregos chamavam de eudaimonia, que se escreve assim, E-U-D-A-I-M-O-N-I-A, eudaimonia, que significa felicidade. Observe como ele chegou nessa conclusão. Veja, toda ação ela tem algum propósito, porém nunca é um propósito que se encerra em si mesmo, pois certamente tem algum objetivo maior. Por exemplo, qual é o propósito que te levou a escutar esse podcast? Muito provavelmente é a aprovação em algum vestibular. Mas você quer ser aprovado só para ser aprovado? Certamente que não. Você quer ser aprovado para cursar uma faculdade. Mas por que você quer fazer uma faculdade? Você me dirá certamente que é para ter um bom emprego. Mas por que você quer ter um bom emprego? Bom, eu acho que já deu para entender a ideia, né? Acontece que, se continuássemos nessa linha, chegaríamos em uma finalidade que é tão boa, mas tão boa em si mesmo, que nós não iríamos querê-la só para servir de escada para alcançar algo além. Essa finalidade suprema, boa em si mesma, nós chamamos de felicidade, ou pelo menos é o que Aristóteles chamava de felicidade. Chegamos em um ponto crucial da aula. O Aristóteles afirma que a ética e a política são os únicos caminhos para possibilitar a vida feliz do homem. Veja, quando eu digo felicidade, eu não estou me referindo aos prazeres momentâneos, mas sim a um sentimento pleno de tranquilidade, de perfeito equilíbrio. Porém, você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço para alcançar a felicidade? Aristóteles nos diz que uma vida feliz só é possível quando nos condicionamos a ter prazer em ações virtuosas. Virtudes, para quem não sabe, são condutas exemplares, como a coragem, honestidade, prudência. Então, quanto mais a gente consegue desenvolver certas virtudes, mais próximos de uma vida feliz estamos. Muito bem, mas você concorda comigo que não é fácil saber exatamente o que é agir de forma virtuosa? Por exemplo, uma pessoa que fala tudo o que dá na cabeça, chama gordo de gordo, magro de magro, feio de feio. Será que essa pessoa tem a virtude da honestidade mesmo? Ou será que é só alguém chato e inconveniente? Aristóteles nos dá uma resposta. A virtude, seja ela qual for, sempre será o meio termo entre o extremo da falta e o extremo do excesso. Seguindo o mesmo exemplo da honestidade, uma pessoa que nunca é transparente sobre o que pensa ou o que sente não pode ser chamada de pessoa honesta, mas sim de uma pessoa falsa, ou a famosa falciane. Agora, alguém que fala tudo que dá na telha, o sincerão, esse também não é honesto, mas sim um mal educado e grosseiro. A honestidade, então, seria o equilíbrio entre os dois extremos. O detalhe. Extremos, o Aristóteles ele chama de vício. Tudo bem? Um detalhe. O Aristóteles ele chama os extremos de vícios. Então é o vício da falta e o vício do excesso. Tudo bem? Porém,
Para Aristóteles, diferente do que pensava Platão, as virtudes não são aprendidas apenas através da intelectualidade. Não são ideias distantes da vida cotidiana. O meio-termo das virtudes não é como dividir 4 por 2. Entender o meio-termo das virtudes exige uma espécie de, digamos assim, feeling, que só a experiência de vida é capaz de promover. Ou seja, o hábito me faz ser uma pessoa virtuosa. É a prática que me faz adquirir as virtudes. E por isso, Aristóteles afirmava que um jovem não poderia participar da política, pois não teve o tempo hábil para desenvolver as suas próprias virtudes. Ah, Paulo Vitor, que bom. Agora eu vi que as virtudes são importantes para a vida feliz e agora é só cuidar de mim, me tornar uma pessoa responsável que logo, logo a felicidade chega, não é mesmo? Não é assim que funciona, não é tão simples assim. Você verá agora que uma vida virtuosa depende também da política. Veja só. Imagina uma criança bem mal educada. Imaginou? Geralmente, crianças assim vivem em algum contexto familiar ou social prejudicial. Uma família com muita violência ou com carência de afetos abala a formação de qualquer pessoa. Isso demonstra que o contexto influencia, sim, a formação de nossas virtudes. Só que a família é apenas um núcleo comunitário, o primeiro em que nós somos inseridos. Já a nossa comunidade política, que no caso é a sociedade em que a gente vive, é o núcleo mais amplo e é considerado por Aristóteles o mais perfeito e o único lugar capaz de promover um contexto de vida favorável para a felicidade. Por esse motivo, transformar a nossa sociedade em um lugar viável e adequado para se viver bem é crucial para alcançar a tão sonhada eudaimonia. Perceba que o raciocínio de Aristóteles não segue um viés individualista onde cada um é responsável por buscar a sua própria felicidade. Não! A felicidade é uma construção coletiva. Por isso, buscar construir uma sociedade mais harmônica, justa e igualitária está diretamente vinculado a uma vida feliz. Vamos pensar a sociedade que a gente vive hoje. Você pode ter muito dinheiro, muito conforto, mas a violência, a fome e a miséria sempre estarão na sua porta. Isso porque o sucesso individual nunca será o suficiente. Como vivemos em uma sociedade de consumo, somos condicionados a acreditar que a felicidade só será alcançada por meio do acúmulo de bens materiais. Nem preciso dizer o quão equivocada essa ideia, né? Uma outra crença de nossa sociedade que Aristóteles acharia um absurdo é a noção de meritocracia. Como assim cada um é responsável por seu próprio sucesso e felicidade? Porque se a sociedade, antes de qualquer coisa, não tiver instituições que garantam a igualdade entre os cidadãos e uma convivência justa, esse lance de meritocracia é puro delírio. E ter então um Estado que defende isso, nossa, Aristóteles surtaria vendo políticos defendendo esse tipo de coisa. Isso porque a política deve visar sempre o bem comum. Bom, uma vez que a felicidade, uma necessidade natural do homem, depende da política, fica claro agora que a prática dela necessariamente está em nosso DNA, está no sangue, está na veia. Por esse motivo, Aristóteles afirma que o homem é um animal político. Isso significa que fugir dos assuntos da política, dos temas que envolvem o interesse coletivo, é ir contra a própria natureza. Então, segundo Aristóteles, fique mais antenado, nas coisas que acontecem na sociedade, viu? Aristóteles recomenda. Bom, se o homem é um animal político, a prática dela não pode ser restrita a um número pequeno de pessoas, certo? Veremos agora como Aristóteles defende a democracia. Você certamente lembra que Platão defendia o governo dos filósofos, não é? Era um governo onde apenas os mais aptos poderiam governar. Por isso, dá para concluir que a democracia não faz muito sentido na cabeça de Platão. Mas com Aristóteles é diferente. O tio Ari
gosta de um regime democrático. Porém, é uma democracia que tem lá as suas peculiaridades. Primeiro, ele acharia um absurdo uma democracia onde o cidadão elege alguém para representá-lo. Uma democracia com D maiúsculo é o próprio cidadão que deve participar das decisões e da elaboração das leis. Sendo assim, podemos dizer que Aristóteles defende uma democracia direta, onde o próprio cidadão participa das decisões. O tipo de democracia que nós fazemos hoje é aquela que chamamos de representativa. Evidentemente, uma democracia direta, no contexto de Aristóteles, fica muito mais fácil, devido à quantidade bem reduzida de cidadãos. Já nas sociedades atuais, até onde eu sei, a Suíça é o único país que tem um modelo semelhante ao da democracia direta. O restante, como a do nosso país, é uma democracia representativa, porque a gente elege presidente, deputado, senador e assim por diante. Outra coisa peculiar da democracia de Aristóteles é a distinção feita entre os membros da sociedade, onde nem todo mundo tinha status de cidadão. Só quem tinha o direito de cidadania eram os homens do sexo masculino, adultos e nascidos em Atenas. E claro, eles deveriam ser livres. Isso porque Aristóteles via no homem grego um ideal de perfeição e racionalidade. Logo, eles seriam os mais aptos para governar. Veja, a diferença de tratamento ela só ocorria entre as diferentes classes de indivíduos. Porém, entre os cidadãos, o tratamento entre eles deveria ser igual. Nenhum cidadão era melhor do que o outro. Esse tratamento igualitário Aristóteles chamou de isonomia. Para a gente finalizar bem Aristóteles, uma coisa tem que ficar muito clara. A ética e a política só são possíveis entre os seres humanos, por dois motivos. Primeiro, somente o homem tem linguagem racional. E segundo, apenas a espécie humana é livre para deliberar. Lembrando que deliberar significa escolha. Veja, animais que não são humanos são incapazes de elaborar teorias e defender suas teses. A comunicação deles é restrita aos instintos, assim como as suas escolhas, o que os impossibilitam de deliberar, tomar decisão. Por exemplo, quando vemos um leão matar uma zebra, notamos que nenhuma reflexão foi feita por ele, ao mesmo tempo que não vemos nenhuma culpa por parte dele. E mesmo assim, ninguém fica julgando o leão como um assassino, não é verdade? Isso porque entendemos que ele agiu por instinto e que, por isso, não tinha condições naturais de refletir sobre seus próprios atos. Com o ser humano, é diferente. Nós entendemos que todo ser humano tem a capacidade de refletir sobre suas ações, sobre suas escolhas e sobre os seus atos. Caros e caras ouvintes, muito obrigado por ter escutado esse episódio até o final. Não se esqueça de seguir o perfil do Instagram, @filósofosdoenem, para ter acesso a mais conteúdo. Na próxima aula estudaremos escolas helenísticas. Então, pessoal, é isso aí, aquele abraço e até a próxima. Valeu!